Olá, pessoal, tudo bem? Voltei. Não fujam para as colinas, hein? Olha, eu estou lendo devagar, devagar e sempre. Esse é o meu lema. Estou lendo devagar a biografia de Vicente e confesso que mudei completamente a forma como eu via suas obras. O livro, ele é muito mais intenso que os filmes, sem dúvida. Uma coisa que eu percebi no livro é que a história de Vicente é formada pelos ensinamentos bíblicos. Os filmes não enfatizam a religião, apenas os traumas do artista. Pessoal, a Bíblia, ela não é um livro de autoajuda, e sim um guia para a evolução espiritual do homem. Olha, contém 66 livros com diversas histórias do povo hebreu, ou seja, dos judeus. Histórias verídicas de um povo onde Deus, ele é o pilar e o criador de todas as coisas. Todos que seguiram esses ensinamentos prosperaram e foram vitoriosos. Trouxe a Bíblia também porque Vicente gostava de citar vários versículos. E quem lê sabe que tem diversas metáforas. O leitor ele precisa de um grau de interpretação aprimorado para ler este livro. Gente, eu não vou ficar falando sobre a Bíblia, só trouxe a Bíblia como uma referência para que vocês tenham a noção que fez parte sim da vida do artista e o livro está recheado de coisas da Bíblia, metáforas, coisas que ele gostava da Bíblia, tá? Por isso que eu trouxe. Mas o que eu quero falar, o capítulo que eu parei, né, onde eu parei, que é a parte onde ele foi para Londres. Vicente ele foi excluído, enviado para Londres, né? A família, indignada com o pecado dele de fornicação, envia ele para o exílio. No caso, ele ia trabalhar nos depósitos de arte lá do tio dele, o Sente. Ao chegar em Londres, ele teve uma péssima impressão da cidade, porque era muito tumultuada, né? E cheirava xixi. Os dias se passaram e ele não se acostumou com a cidade, ele não gostou nem um pouco. Mas ele conheceu uma família, né, que tinha uma história muito triste. Enquanto ele estava muito triste com aqueles acontecimentos todos, ele fez essa confraternização com essa família. A viúva, ela contou uma história, né, também triste do marido, que era marinheiro, tinha morrido. E ela tinha uma filha. E através das histórias tristes, né, cria-se um laço. Os laços foram estreitados com a viúva contou a história do falecido. E Vicente se compadeceu, se sentiu em casa. Se sentiu bem, né, por estar ali e acolher aquela senhora e a filha dela. A filha dela é a Úrsula. Aí ela começa essa história bem engraçada porque ele se sente em casa, que tudo que ele queria, na verdade, era ter uma família para cuidar dele. No livro tem uma parte bem triste que ele diz que tudo que ele queria era ter uma casinha, um pedaço de chão para ele ficar, se estabelecer. Mas aí ele se hospedou e logo escreveu para casa falando, né, sobre a família que ele tinha encontrado, a família Luer, que é em inglês, né? E isso não deixou a mãe dele muito feliz não, né? Porque ela desconfiava tudo sobre ele, ela desconfiava. Ela não ficou muito feliz com esse acontecimento. Naquele momento, né, Vicente sentiu que perdeu o posto dele de herdeiro. Quando ele foi para Londres, ele perdeu o posto dele de herdeiro. E percebeu que Theo iniciou seu trabalho lá em Haia, que era o lugar dele. E Doris logo comentou uma passagem bíblica sobre Esaú e Jacó. Quem conhece vai saber do que eu estou falando, né? A história bíblica de Esaú e Jacó.
Vicente ficou bastante abatido por não receber nenhuma consolação da família e começou a entender que a rebeldia que ele tinha cometido não seria perdoada facilmente. E se arrependeu dos seus erros. Porque quando a pessoa está sozinha, né, num lugar que não conhece, não tem seus familiares, ela fica perdida e sente que errou. Foi ali que ele teve a consciência que ele errou, que a rebeldia não levou ele a lugar nenhum. Então ele queria de qualquer maneira conquistar a família dele de volta. Até que teve um plano de trazer a sua irmã, Ana, para trabalhar com ele, para ficar lá junto dele, pelo menos seria um rosto familiar. Pensando isso, que isso ajudaria, né, a ter o afeto da mãe, a conquistar a mãe e tal. Depois de insistir muito, a mãe dela deixou. A mãe de Vicente deixou a irmã dele ir, né, lá para a Inglaterra. Mas com o único propósito de ver de perto a família Luer. Então, Ana foi para a Inglaterra meses depois, ela chega e Vicente todo feliz, acreditando estar fazendo um grande feito, né? Ai, a minha irmã está aqui, ai, que beleza, agora tem alguém, um rosto familiar. Mas pelo contrário, gente, pelo contrário, começa a implicância, né? A Ana começa a implicar com a viúva e a filha Úrsula. Ela não concordava com o tratamento que Vicente tinha com a família. Lógico que escreveu para a mãe, para a família, fazendo um monte de fofoca, alertando que a viúva estava com mal intenção, né? Com o irmão. De imediato, a família manda Vicente sair da hospedagem. Relutante e triste, o filho, Vicente, ele resolveu obedecer aos pais, né? Depois de ter feito um monte de coisa errada, ele decidiu obedecer aos pais. Então, Vicente foi morar sozinho e a sua irmã foi trabalhar como governanta de uma família inglesa. E a solidão e a tristeza só foi aumentando, né? E foi citada várias vezes no livro que ele estava se sentindo muito só, que tudo que ele queria era voltar para casa e ter o perdão do pai. Sem falar o fato do irmão que ocupou o lugar dele lá na loja do tio e causou uma crise nele. Ele ficou meses sem escrever para o irmão, criando assim um distanciamento em silêncio. Enfim, gente, contudo, entendeu? Eu não gostava de Ana, a mãe de Vicente. Dá para sentir, sabe? Eu continuo assim, não achando interessante, não achei assim que a mãe de Vicente foi presente nesse momento. Continuo ainda não gostando dela e sentindo que ela tem um coração muito frio. Através da leitura que eu fiz, ela não consolou o filho. Ela exortou o filho e continuou tratando ele com indiferença. Então, de fato, Vicente era muito dependente do amor da mãe. Ele menciona a mãe todas as vezes que vê um jardim, uma praça com flores. Lembra da infância em Zundeste. Enfim, nos meus pensamentos, Vicente, naquele momento, era uma criança ferida, sem o perdão dos pais, por tanto tempo. Tudo bem que quando o filho erra, o primeiro mandamento da Bíblia é o que? Honrar o teu pai e a tua mãe para que os seus anos se prolonguem na terra, sua vida se prolongue na terra. A nossa mãe, ela é o que? É santa, né? Deus, ali o mandamento está dizendo, honre sua família, honre sua mãe e seu pai, não desobedeça. Mas ao mesmo tempo, a gente cria uma afinidade com o Vicente porque ele é humano, ele vai errar, todos nós erramos. E você se compadece. Por quê? Por que a mãe depois não foi lá e não consolou ele, mesmo sabendo que ele errou? Então fica uma coisa assim bem aberta que a mãe de Vicente não amava ele. Ou então a forma de amar dela era muito estranha. Então para mim ele, mesmo sendo já jovem, de 20 anos, ele era uma criança ferida.
ao meu modo de ver a interpretação até aqui. Eu li mais coisas, mas eu vou deixar para falar para não estender muito o vídeo, ok, gente? Caso tenha algum comentário, deixe aí nas informações, alguma crítica, deixe nas informações que eu posso melhorar os vídeos. E eu agradeço, espero que vocês tenham chegado até aqui, escutado a história. Tem muito mais histórias e eu agradeço, gente. Fique com Deus, beijo, curta, não esqueça de compartilhar para me ajudar, tá? Porque eu acho que ajudar também não custa nada, né? Dar um joinha, curtir, ok? Beijos, fique com Deus.